é espírito. Eis aqui mais uma coisa para nós obtermos a salvação, é o novo nascimento. Nicodemos, irmãos, ele era um cara letrado, príncipe dos judeus, homem do patamar lá em cima. Mas ele compreendia muitas coisas do material. Mas as coisas espirituais ele não entendia. Não entendia. Glória a Deus. Porque quando Jesus começou a conversar com ele aqui, aí Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, o negócio é o seguinte, que ele estava querendo saber acerca da salvação. O que eu faço para ser salvo? O que o homem deve fazer para ser salvo? Aí Jesus disse: olha, Nicodemos, é o seguinte, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode ser salvo. Porque, depois eu volto para aqui, porque tem muitas pessoas que pensam que a vida acaba no sepulcro. Não. Dentro de nós existe um negócio chamado espírito, alma. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando a gente morre, o corpo, como a Bíblia diz, vai ao pó da terra, vai apodrecer. Mas a alma e o espírito vai prestar conta a Deus lá no céu daquilo que nós praticamos aqui. Aleluia! Eita Deus! Uma certa vez eu pregando, o camarada chegou e disse: não, irmão, morreu, acabou. Eu digo: não, sério, eu digo: não. Aí vamos lá. Falei para ele: se uma pessoa estiver morta aqui, aí eu venho dar um beliscão nela, ela sente dor? Ele falou: não, porque está morta. Eu digo: e se eu beliscar você? Ele disse: eu sinto. Eu digo: então me responde, quem sente é o corpo ou a alma? Eita Deus. Ele não teve resposta. Porque se ele dissesse que era o corpo que sentia dor, por que o morto não gritou? Eu falei: quem sente a dor é a alma. Essa que vai prestar conta lá em cima. A Bíblia fala de um certo homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e morreu também o Lázaro, porque a morte vem para rico e pobre. Sim ou não? Aleluia. Sim. Lázaro morreu, rico também morreu. Só que eles tiveram um destino diferente. A Bíblia diz que o Lázaro era servo de Deus, fiel a Deus. Ele foi levado pelos anjos ao paraíso de Deus. E o rico foi sepultado e foi para o Hades. Porque se você não sabe, fique sabendo hoje, que a Bíblia ela diz que existem dois lugares de espera. Um lugar chamado paraíso, que é onde os crentes, quando morrem, a sua alma vai ao paraíso aguardar o dia do arrebatamento da igreja. E existe um lugar chamado o Hades, que já é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, aonde as almas daqueles que não aceitaram Jesus, que vivem aqui, morrendo, as almas vão para o Hades aguardar o dia do juízo final para ser condenado. Se você estudar o capítulo 24 de São Mateus, se você estudar Apocalipse, você vai entender isso aí. Aí escute, preste bem atenção. Quando você morre, a sua alma, ela vai ao paraíso. Glória a Deus. Aguardar o dia do arrebatamento. Quando o ímpio morre, ele vai aguardar o dia do juízo final. Então a Bíblia diz que Lázaro, que o rico, estava lá no Hades e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, que eu estou atormentado nessa chama. Meu Deus. Abraão disse assim: filho, lembra-te que tu
gozasse os teus bens na terra, e Lázaro somente mal. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que estão aqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. Meu Deus. Tornar entrar no ventre da mãe e nascer. Veja que ele só entendia das coisas material. Ele não entendia nada de nada das coisas espiritual. Era eu quando não era crente. Não sabia nem o que era uma Bíblia. Não entendia de nada. De nada. Mas quando eu aceitei Jesus, que passei pelo processo do novo nascimento, aí eu comecei a entender. Aleluia, Jesus. Nicodemo disse, como pode? Jesus disse, eu vou te explicar, Nicodemo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascer de novo? Veja, esse homem aqui que vos fala, há 30 anos atrás, vivia no mundão, cabelos grandes, que chacoalhava assim, molhava quem estivesse por perto, camiseta regata, shortinho, pulseira daquelas de bacana na minha época. Saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda tocando em bares e boates. Deixava essa daqui trancada dentro de casa. Você está entendendo? Vivia no mundo da prostituição, do álcool, das drogas. Aí uma certa madrugada, porque de tudo eu toco um pouco, teclado, contrabaixo, eu também. Eu tocava num forró chamado Beira-Rio. Nessa madrugada, eu fui para esse forró. 2 horas da manhã eu senti algo falando aqui dentro de mim. Deixe isso aí, vá para casa, porque amanhã você vai ser um crente. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu sabia lá o que era crente, mas eu queria saber disso. Quando eu via um irmão vindo lá longe, eu já fechava a porta, ou então indo embora para não ter conversa. Nunca pisei numa igreja. Eu não entendia nada disso. E era uma madrugada chuvosa. Não sei porque eu estou trazendo essa palavra nessa noite, mas Deus sabe. Era uma madrugada chuvosa. E os amigos olhavam para mim e diziam, tu não vai tocar? Não. Tu não vai beber? Não. O que tu tem? Não sei. Chamado de Deus. Fui para casa, cheguei em casa, me deitei, adormeci um pouco, depois me acordei com aquele negócio, você vai ser crente. E eu tinha uma seresta para tocar no dia seguinte. Fui tocar a seresta. Quando eu pus a guitarra aqui e comecei a tocar, aquela voz, deixe isso aí e você à noite vai ser crente. Chamei um colega meu que estava do lado também, que tocava comigo. E disse, olha, que negócio é esse de crente? Que eu estou com um negócio desde ontem dizendo que eu tenho que ser crente. Ele disse, rapaz, eu sou desviado. A minha chamada já foi ganhando alma. Ele disse, eu vou para a igreja contigo hoje à noite também. Digo, bora que eu não sei que negócio é esse não. No meio do caminho encontrei outro, também desviado. E à noite a gente se juntou, os 3 fomos para a igreja. Eita. Cheguei na igreja, né, com aquele aspecto do mundo, porque a Bíblia diz, verei a diferença. Os irmãos da igreja me conheciam na cidade. Quando eu entrei na igreja, ele olhou assim e disse, olha, quem está ali? Sabia que eu era músico, que eu tocava em banda. Ficaram tudo assim. Aleluia. Ouvi a palavra na hora do apelo. Olha o peso para levantar a mão. Mas Deus me deu força e eu aceitei Jesus. Desde aquele dia até hoje, naquele dia, a partir daquele dia, eu comecei a passar pelo novo nascimento. Mas pastor, o que significa o novo nascimento? Vou te dizer. Essas pernas que tanto davam passada para um lugar de prostituição, para uma casa de macumba, para um forró, passou a caminhar para a igreja de Cristo. Essa voz que cantava música de Bartol Galene, Roberta Miranda, Roberto Carlos e outros, passou a louvar a Deus. Essa mesma voz que chamava tanto palavrões, passou a adorar o Senhor e a dar glória ao nome do Senhor. Esses olhos que cobiçavam tantos e tantos, agora passou a olhar para Jesus.
Então, aquele homem velho que vivia lá no mundo, nessas práticas, morreu. Glória a Deus. Há 30 anos atrás. Aleluia, Jesus. Nasceu um homem novo. Meu Deus, obrigado. Esse é o novo nascimento. Verdade. Vivendo agora pela palavra de Deus. Oh, glória. Vivendo agora pelo Espírito de Deus. Deus é bom a todo tempo. Tem muita gente por aí se enganando, achando que vai obter a salvação servindo ao mundo. Ou nasce de novo, ou Jesus disse aqui. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse aqui. Nós acabamos de ler aqui. Glória a Deus, né? João, capítulo. Vamos ler? Aqui, ó. Aleluia. Capítulo 3. Jesus, quando disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, Jesus já sabia o que estava dizendo. Meu Deus. Já sabia o que estava dizendo. João Batista, ele chegou para os camaradas e disse, raça de cobra, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir? Você está entendendo? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem ouvir o que a palavra